Essa é uma aula muito importante no nosso curso. Nós vamos definir o ângulo entre dois vetores. Então, se nós temos dois vetores, v e u, por exemplo, nós vamos definir uma fórmula para esse ângulo y. E no caso de três dimensões também, nós temos um vetor em três dimensões, como eu já demonstrei em outros vídeos. Nós vamos descobrir qual é o valor do ângulo y. E para ajudar, nós vamos calcular o vetor u menos v ou v menos u, tanto faz, para completar o triângulo entre esses vetores. Ok? No caso de três dimensões também, e eu já demonstrei isso em outros vídeos. Bom, nós vamos utilizar as propriedades geométricas de um triângulo, utilizando a lei dos cossenos, e assim nós vamos chegar numa fórmula para definir o ângulo entre esses vetores. Eu só quero lembrar que, se você sabe a prova da lei dos cossenos, é importante que você saiba a prova para ângulos obtusos, não só ângulos até 90 graus, porque nós vamos generalizar esse ângulo para ângulos obtusos também. Então eu quero só dar uma breve introdução aqui sobre a lei dos cossenos, relembrar um pouco que se nós escolhemos um lado C, que é o lado oposto ao ângulo, então C ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, que podem ser esses dois outros lados aqui, menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo, que é oposto ao lado C, ok? Só que não vai dar para trabalhar aqui com o vetor em si, nós temos que trabalhar com o módulo desses vetores. Então vou escrever o módulo aqui, ok? Nós temos que trabalhar com um valor numérico. Nós não podemos usar a lei dos cossenos para vetores. Então vamos trabalhar apenas com o módulo. E tanto faz essa fórmula, tanto faz para duas ou três dimensões. Depois nós vamos generalizar para n dimensões, mas como fica difícil de visualizar, nós vamos concentrar aqui no caso de duas e três dimensões. Então vamos usar esse vetor aqui, tanto faz, pode usar esse daqui também, é um triângulo de qualquer modo. Então vamos escolher o lado C sendo oposto ao ângulo, então sendo A menos B. Então vou escrever aqui o módulo do vetor A menos o vetor B. Módulo disso ao quadrado vai ser igual ao lado A ao quadrado mais o lado B ao quadrado, que é o módulo de B e módulo de A e módulo de B, né? Então fica igual ao módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado menos 2 vezes o módulo de A vezes o módulo de B então vezes o módulo de B também vezes o cosseno do ângulo, então vezes cosseno de y. Agora eu quero relembrar uma propriedade que eu já demonstrei em outro vídeo, que foi que o módulo de x ao quadrado, o módulo de um vetor qualquer ao quadrado, é igual ao produto escalar desse vetor com ele mesmo. E nós vamos utilizar essa propriedade aqui. Nós temos aqui o módulo de um vetor ao quadrado, nós vamos transformar isso no produto escalar desse vetor com ele mesmo. Então vou copiar esse vetor e vou fazer o módulo dele com ele mesmo. Então nós temos o módulo de A menos B vezes, módulo não, né? O A menos B, produto escalar dele com ele mesmo, vai ser igual ao lado direito da equação. Vou só copiar aqui. Vou deixar aqui colado. Eu quero lembrar também de uma outra propriedade que eu demonstrei já em outro vídeo, que é a propriedade distributiva. Então se nós temos um vetor H, por exemplo, produto escalar do vetor H com uma subtração de vetores, eu posso distribuir esse vetor H entre os vetores. Então fica o produto de H com A menos o produto de H com B. Bom, nós temos aqui uma subtração de vetores, mas nós sabemos que uma subtração de vetores continua sendo um vetor. Então eu posso distribuir tudo isso como se fosse um vetor só entre esses dois. Então eu vou distribuir A menos B vezes o A e A menos B vezes o B. Então ficaria A menos B vezes o vetor A. Quando eu falo vezes nesse vídeo, é sempre produto escalar, é porque existem outros produtos, mas ainda nós não vimos nesse curso, menos o produto de A com B, menos A menos B vezes B.
Só para deixar, para não te confundir, esse menos aqui, ele é em todo esse produto. Isso aqui continua sendo igual ao lado direito da equação. Vamos copiar e deixar aqui. Bom, agora nós já vimos que pela propriedade comutativa, nós podemos distribuir esse A e esse B entre a subtração, né? Porque A menos B vezes A é a mesma coisa que A vezes A menos B. Então ficaria vetor A, produto escalar do vetor A com o vetor A, menos o produto escalar do vetor A com o B, menos B distribuído entre A menos B, menos o vetor B, produto escalar do vetor B com o vetor A, menos o produto escalar do vetor B com o vetor B. E isso vai continuar sendo igual ao lado direito da equação, não vou precisar escrever agora, deixo para depois. Eu só quero, agora eu vou transformar esses produtos entre vetor A e B, que nós já sabemos pela propriedade que eu já demonstrei aqui, que é a mesma coisa que o módulo do vetor ao quadrado. Então aqui ficaria o módulo de A ao quadrado. Aqui fica menos AB e aqui também fica menos, nós distribuindo esse sinal de negativo, fica menos BA. Como pela propriedade comutativa, A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Então eu vou agrupar esses dois e vai ficar menos 2 vezes A vezes B. Menos 2 vezes o produto escalar de A com B. E aqui esse menos se distribui e vai ficar um mais B vezes B, que é a mesma coisa que módulo de B ao quadrado. Então mais o módulo do vetor B ao quadrado. E isso é igual ao lado direito da equação. Agora eu vou escrever o lado direito novamente. Isso é igual a isso. Nós percebemos que temos termos semelhantes dos dois lados da equação, então vou subtrair o módulo de A ao quadrado e módulo de B ao quadrado dos dois lados da equação. Nós vamos restar com menos 2 vezes A vezes B, que eu vou copiar para ganhar tempo, é igual a menos 2A vezes módulo de A vezes módulo de B vezes o cosseno de Y. E eu posso dividir os dois lados da equação por menos 2. Nós vamos terminar com produto escalar de A com B é igual ao módulo de A vezes o módulo de B vezes o módulo de B vezes o cosseno de Y. Então, a partir dessa relação, A vezes B, né, o produto escalar de A com B, é igual ao módulo de A vezes módulo de B vezes cosseno de Y. Nós podemos calcular o ângulo entre dois vetores. Então, nós nem precisamos, quando quisermos calcular, nem precisamos gerar esse lado aqui. Nós já chegamos numa fórmula que não precisamos gerar a subtração dos vetores para completar o triângulo. Então, se você sabe o produto escalar e o módulo dos vetores, você pode resolver para o cosseno de Y e achar o ângulo. Nós vamos trabalhar nisso nos próximos vídeos.